todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Lendas Cast. O Lendas Cast nada mais é que o podcast na qual a gente está ouvindo e conhecendo um pouco mais das histórias dos membros da comunidade Lendas, os integrantes dessa comunidade que vem revolucionando o mercado na advocacia, fazendo uma forma diferente de advogar. Aquela advocacia tradicional, arcaica, o mercado mudou. Não tem mais espaço para esse tipo de mercado. E na comunidade Lendas a gente ensina o advogado a estar empreendendo, a estar investindo no seu próprio negócio através de marketing, tendo um time de vendas, um setor comercial. E hoje aqui a gente está com grande satisfação recebendo aqui a nossa segunda convidada, a nossa querida Mariana Parrilha. Doutora Mariana, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. Estamos aqui para conhecer um pouco mais da tua história, da tua vida, de tudo que você construiu na sua carreira, conhecer também um pouco dos seus projetos atuais, o que você vem fazendo hoje e de que forma você vem impactando as pessoas, os membros da comunidade Lendas. Seja muito bem-vinda ao segundo episódio do LendaCast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite, acho que estar nessa comunidade é algo muito incrível, algo que eu não esperava vivenciar na advocacia tão já. Então, você, um advogado brilhante, conseguiu inovar e trazendo aqui a disseminação do que é a cultura na advocacia trabalhista feita de um modo inovador. E eu falo que é um sonho, né, Mário? Você já tem quanto tempo de carreira de OAB? De OAB, eu estou indo para 16 anos. 16 anos. 16 anos, sempre no trabalhista. Pois é, eu já tenho 19 anos de carreira. Quando eu comecei a advogar, até não muito tempo atrás, a gente via que o nosso mercado não é um mercado corporativista, né? Igual a classe dos médicos, outras classes que a gente vê, classes unidas. E o que a gente está fazendo dentro da comunidade é um negócio que eu nunca realmente vi, né? É diferente. Vi todos os advogados unidos, trocando insights. O cara cria um script, ele passa para o colega, ele acompanha os resultados, ele aplaude. Então, o que a gente está construindo dentro da comunidade realmente é uma coisa que, assim, que eu nunca vi. É uma coisa diferente, né, Mari? É muito diferente, né? Assim, entrando um pouco, né, no que eu faço na advocacia trabalhista, eu trabalhei 16 anos que eu sou advogada, desses 16 anos, boa parte da minha carreira eu me dediquei à reclamada. E reclamada, até pelo fato de ser um único cliente, eles são muito estruturados. Eles buscam essa estruturação na essência. Então, dificilmente você vai entrar, por mais simples que seja uma empresa, e não ter uma estrutura ali. E os escritórios de advocacia reclamante, dificilmente eles conseguem ter essa visão. E a comunidade, ela consegue propiciar para o membro a possibilidade dele ter a tese dele em estudo, né? Porque quando você, eu quero discutir equiparação salarial, é um objeto, mas eu escrevo de uma forma, o meu colega escreve de outra, aí a decisão vem de uma forma completamente diferente. No Lendas, você consegue transformar a sua tese de equiparação salarial em algo linear, em algo de indicador de fato, e olhar e falar assim, poxa, essa tese no TRT 2 funciona, no TRT 9 não funciona por causa disso, disso, disso. Talvez eu não tenha no volume, mas quando você está dentro da comunidade, você tem esse indicador. Legal, legal, Mari. Mas vamos lá, vamos começar lá no início. Primeiro eu quero saber da tua família. Você tem 2 filhos maravilhosos. A Mari é uma amiga pessoal, que eu tenho já há um bom tempo. E ela tem ali a Malu e o Matheus. Fala um pouquinho da tua família, da tua história, lá do teu início da tua vida, como que o direito chegou na tua vida. Vamos lá, queremos conhecer a Mariana lá de trás, que o pessoal não conhece ainda. Então vamos lá, a Mariana lá de trás. Mariana é uma garota que a vida inteira... eu sempre pensei em ser advogada, uma coisa engraçada, né? Tem alguém na família que é advogado ou não? Não tenho, mas eu tenho meu pai. Meu pai, ele é funcionário público. E o que acontece? Eu morei no Rio de Janeiro um tempo. Meus pais, eles são minha mãe é professora de educação física de formação, meu pai é professor de educação... Minha mãe é professora de educação artística e meu pai é professor de educação física. E eles tinham um sonho, foram morar no Rio de Janeiro, construíram.
buscando ali empreender em vários negócios, não deu certo, e meu pai ficou muito frustrado na época por não ter dado certo, e eu ali pequena, vivendo toda aquela rotina. Voltamos para São Paulo, minha mãe segue nesse ramo aí de empreendedorismo, e meu pai decide seguir carreira pública. Ele colocou na cabeça que, na época, carreira pública, né, em 1990, 95, estava muito em ascensão, era algo muito estável na época. E meu pai era uma coisa muito engraçada, né, porque tudo que ele fazia, eu era mais velha, ele me levava com ele. Então, curso de datilografia, leva a Mariana para fazer. Curso de inglês avançado para falar inglês no Chuí, vai fazer. Mariana vai. Então, assim, a minha vida nessa época era muito pautada. Meu pai, com a preocupação de eu ter uma profissão que me desse resultado financeiro, já foi me induzindo na advocacia, porque ele estudava para concurso, as matérias principais envolviam direito, e ele tinha muita dificuldade por não ser a formação dele, e ele acabou super me incentivando. E foi assim que eu fui. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu já pensei, eu vou fazer direito. O que vai ser disso, eu não sei, mas eu não me via como advogada, de fato. E o concurso? Ele não te motivava a fazer concurso? Muito, até hoje ele fala. Eu não sei por que você não fez isso, mas eu tenho uma veia muito empreendedora. E desde então, desde a época da faculdade, eu fui trabalhar em banco. Comecei em banco e aí cheguei naquela época da faculdade que você não sabe se você faz estágio ou se você desiste. E aí eu passei muito por isso. E aí eu falei assim, não, vou fazer meu estágio porque eu preciso sair do banco. Era sempre assim, né? Eu entrei no banco, mas eu nunca me adaptei ao universo corporativo. Eu estava ali, eu fazia, eu entregava, eu batia as minhas metas, mas aquele ambiente corporativo eu não me enxergava ali. Porque hoje eu sei, né? A maturidade vai mostrando. Na época eu não sabia. E foi o primeiro emprego, o banco ou não? Não. Meu primeiro emprego foi numa imobiliária. Imobiliária, olha. Trabalhei em imobiliária, trabalhei em construtora. E eu trabalho desde os meus 12 anos. Olha só, né? eu trabalhei desde os 14 também. E naquela época já era mais comum na nossa época, assim, o trabalho nessa idade, porque era educacional, de fato. Para mim, eu achava o máximo, eu nem sabia, mas era meu pai que pagava meu salário. Ele só queria que eu fosse ali. Ele foi o maior incentivador, assim, da minha vida em relação à profissão, e a minha mãe também em relação ao empreendedorismo, né? E porque tudo que a gente faz na vida é um negócio. Nessa época eu não tinha essa noção. E aí eu fui trabalhar no banco, e aquela coisa de banco na época, né? E em 2005, 2006, era um negócio assim, nossa, quem trabalhava em banco era diferenciado. Mas existe toda uma estrutura corporativa por trás que eu, como advogada, entrava naquele conflito. E aí? Só que as coisas foram dando certo. E foi muito bom esses anos no banco, porque eu aprendi a advocacia de uma forma diferente. E aí eu casei. Na época, meu esposo era empresário e ele achava um absurdo eu dedicar toda a minha vida ao banco, né? E eu estava aprendendo, eu estava ali formando o meu caráter profissional, né? Que eu falo ali, do que eu efetivamente quero. Porque eu vou sair do banco para fazer o quê? Advogar? Não sei advogar, né? O banco, ele te limita um pouco no seu pensamento. A pessoa que hoje trabalha dentro de banco, ela acha que o universo dela é só aquele, ela não consegue É que, na verdade, olhar. o próprio banco, ele fala que ele faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e vende como se fosse o melhor lugar para se trabalhar, né, Mari? Sim, de uma forma até institucional isso acontece, né? E aí você vai para aquelas palestras que o banco promove, você fala, nossa, e realmente é encantador você estar lá, mas com o tempo aquilo vai minando a sua saúde. Porque você começa a perceber que o propósito nunca é seu. Você nunca está falando em seu nome. O que você cria hoje, amanhã, não tem o menor sentido para o banco. E aí o seu trabalho começa a perder completamente o valor. Pois é, eu te conheço. Você fazia o banco economizar milhões, né? E não havia um reconhecimento, né, Mari? Não havia um reconhecimento. Por mais que tenha esse reconhecimento, não é factível perto do que você faz. Porque quando você tem o olhar de fora do mercado, você entende o quanto aquilo é enriquecedor, o quanto você contribui, não só no banco, mas na vida de todo mundo. Uma instituição financeira hoje, ela é responsável
por alimentar muitas famílias. E nós nem estamos falando de funcionários. Existem toda uma cadeia por trás disso, que na pandemia, por exemplo, eu pude perceber. Quando a gente falou assim, não, vamos negociar acordo, vamos injetar dinheiro na economia. E aí a gente percebeu o quanto é importante você ter a visão do seu trabalho, do que você faz. E aí, enfim, eu fiquei nessa minha... Quando eu tive meu segundo filho, eu tive minha Malu, que hoje já está com 11 anos, e uma moça já maior que eu. Quando eu tive o meu segundo filho, eu já estava assim no meu limite, né? Eu queria muito sair do banco, porque eu olhava para fora e eu me sentia limitada. Mas o que te prendia? Era o medo de arriscar, empreender? Ou eram os benefícios que o banco ele cria uma falsa ilusão? Você tem uma PLR, você tem uma variável, você não pode sair, você tem um plano de saúde. O que foi assim que mudou assim de uma hora para outra e você saiu e empreender? Como é que foi isso, essa mudança? Alan, eu acho que foi um misto de tudo. Primeiro porque eu já vim num histórico de, veja, meu pai me educou para ter um emprego, né? Uma profissão. Ele nunca me falou assim, ó, vai lá e se aventura na vida empresária, porque tem risco, eu já sofri com isso. Então vai por um caminho, não que ele me incentivou a ficar em banco, mas ele queria que eu prestasse alguma coisa que me desse uma garantia. Quando eu entrei no banco, eu tive, de certa forma, essa falsa sensação de estabilidade. Eu construí a minha família ali, né? Por mais que o meu esposo tinha rendas dele, ele podia correr o que ele quisesse, o risco que ele quisesse, porque eu tinha um emprego que não ia me deixar faltar um alimento ali. Então, eu acho que sim, não foi o principal, mas tiveram fatores ali que foram decisivos e tinha um medo por trás escondido, né? Porque desse tempo todo que eu estive no banco, eu nunca estive só no banco. Então, eu fui me formando empresária na vida, né? Eu tive loja de material de construção, eu tive 3 restaurantes em operações completamente distintas e sempre querendo me aventurar e conhecer como que era o mercado empreendedor. Dei várias cabeçadas, perdi muito dinheiro, ganhei muito dinheiro, porque não é sobre isso, né? Claro. Eu acho que é você criar esse caminho todo. E aí chega um dado momento que eu nunca parei para pensar, e era uma discussão que eu tinha muito com meu esposo, que ele falava, monta seu escritório, começa a advogar, porque você tem talento em relação a isso. Mas que legal que você tinha um apoio, porque eu vejo às vezes as pessoas não têm o apoio nem da própria família. E não é porque a família ela tá jogando contra, mas porque a família ela quer proteger a pessoa. Quando a pessoa ela tá dentro de um concurso público, uma carreira ou numa carreira estruturada numa grande instituição, a família quer proteger, continua aqui. Tá tudo certo. Mas, cara, a gente tem que romper algumas horas, né, Mari? A gente tem que romper. Sim. A gente tem que diminuir o volume para algumas pessoas próximas, se realmente a gente quiser construir alguma coisa de verdade, né? Sim, a gente precisa confiar na nossa intuição. E eu sempre tinha isso, assim, eu falo assim que o meu esposo, você conheceu ele foi o meu maior incentivador a me tornar uma empresária, de fato. Porque ele enxergava na advocacia um negócio jurídico mesmo, coisa que eu não enxergava, porque eu estava ali no banco o dia inteiro só, né, olhando o processo, era simplesmente um número, porque tudo em grandes empresas é somente um número, e você acabava não enxergando a riqueza do seu trabalho. E ele falava, mas o que na pandemia, ele me ficou convivendo ali comigo, ele falava, o que você faz é muito rico, o que você faz... Você pode ajudar outros escritórios a fazerem. Você não precisa advogar e atender o cliente final. Mas eu tinha esse receio. Eu falava assim, poxa, mas eu sou advogada e eu nunca advoguei fora do banco. Será que eu, mesmo tendo feito várias audiências, é diferente quando você faz para você, quando você atende o cliente final e quando você trabalha dentro de um universo corporativo. É muito diferente. E aí foi quando eu tomei a coragem. Eu falei assim, não. Eu vou fazer diferente. Eu vou montar o escritório e vamos ver o que acontece. E comecei a pegar. E foi quando o momento que eu percebi que o que me segurava no banco, de fato, era o meu medo. Era o meu medo de ter que olhar para o meu cliente e falar assim, poxa, seu processo não deu certo. Coisa que no banco, por exemplo, eu não tinha essa preocupação. Não deu certo. Não deu certo porque não deu certo. Você já tinha assumido o risco. Deu certo, manda pagar. Desde o início, manda pagar.
E aí, como que eu falo para o meu cliente que a vida dele é aquele processo e Para o banco é só não deu mais um, certo? para o cliente é o processo da vida Da dele. vida dele. Exato. E eu tive que lidar com essa angústia. Não foi o meu processo mais difícil, assim, na minha carreira. Mesmo eu tendo outras empresas, entrava no mesmo fluxo do banco. Ah, não deu certo, não deu, beleza, perdi dinheiro. Mas ali não, ali era a vida do meu cliente, eram ligações de madrugada que eu recebia, não sabia evitar, porque automaticamente eu sabia que ele estava sofrendo com aquela situação. E eu me permiti viver isso, para de fato entender quais são, o que eu faço hoje como empresária pode ajudar esse meu cliente final. E quando eu te conheci, não lembro o ano, já faz um tempo que eu te conheci, você estava do lado adverso. O que me encantou em você, Mari, foi a forma que você conduziu a negociação de uma forma leve, como se fôssemos realmente dois amigos, Sim. né? Não tem, eu acho que a nossa briga é lá dentro da tribuna, é na frente do juiz, aqui não. É isso que eu achei legal. E toda a estratégia, o teu parecer, toda a sua justificativa que realmente aquela proposta valeria a pena. Então, realmente, e você fazia parte da estratégia do banco. Conta um pouquinho pro pessoal ali, o que você fazia ali nos últimos anos do banco. Você trabalhava conduzindo negociações, rodadas. Qual que era o teu objetivo ali dentro? Alan, é muito legal você trazer essa percepção de mim, porque é de fato o que eu sempre quis levar para o banco e para qualquer outro cliente que eu tenho que envolve a negociação. Você precisa humanizar e ouvir a outra parte, senão você sempre vai sair de uma negociação achando que você não fez um bom negócio. O banco tem essa sensação, né? Ele tem números para justificar isso. E é muito ruim, porque às vezes é uma conversa. Mas falando do que eu efetivamente fiz no banco, né? Eu trabalhei desde a primeira formação do time de acordos. Legal. Então, desde o início, como eu já tinha esse viés de conciliador, eu tentei até trabalhar ali na linha de frente, no embate, mas não é o meu perfil. Então, logo quando eu me formei, o banco quis criar uma primeira estrutura de acordos, que ele tinha um volume de passivo trabalhista muito grande e não tinha dados, as coisas eram muito manuais. Para fazer um cálculo, às vezes a gente demorava 10 dias. Hoje uma IA faz um cálculo, né? Bem dizer, bem você difícil. ajudou a criar ali o setor de acordos do banco e tal. Sim, eu participei da primeira formação e foi muito interessante, porque eu vivi muitos momentos, né? O primeiro momento foi uma estrutura totalmente jurídica. Você pegar o processo, analisar a tese, ver quais são as suas possibilidades de êxito, aquele tabuleiro de xadrez que é a negociação, né? Porque a negociação, deixa eu ver a pedra que ele vai jogar para eu jogar a minha também. E aí, passamos essa fase, só que o volume era exorbitante, né? A gente está falando isso aí em 2012, 2013, ali, o volume de ações era exorbitante nessa época. O banco precisava melhorar a imagem dele perante o judiciário. E aí veio uma virada de chave incrível, que foram os dados. O banco pensou, meu produto não é jurídico, eu vendo engenharia, então vamos aplicar engenharia nos processos. Foi a maioria dos advogados olharam e falaram, nossa, isso aqui não vai dar certo nunca. Eu não costumo brigar nunca com a tecnologia, de não vai dar certo. Eu falo, uau, vamos testar. Beleza, tentativa e erro. Algumas coisas foram boas, outras não foram tão boas, mas eu tive na minha carreira, que é o que eu tento aplicar na carteira dos nossos clientes hoje, é exatamente isso, use os dados. Os dados, eles às vezes não estão redondos, porque às vezes a gente não sabe levar informação. Mas isso melhora, sim, evolui 50 anos de advocacia. Porque as decisões e os objetos não mudam. O que vai mudar é isso, essa relação que você tem com o seu cliente. É você entender qual que é a sua necessidade como escritório e a necessidade do seu cliente. É o que eu falo para os mentorados hoje, para os membros da comunidade. Eu falo, gente, a partir do momento que vocês não têm os dados mapeados de todo o setor do seu escritório, você está navegando no oceano sem GPS. Se você não tem os números, quanto custa a sua hora, qual é a margem do teu negócio, se você não tem meta financeira, se você não sabe hoje a quantidade de leads, quanto é o CAC do teu lead,
Como que você vai começar, como que você vai construir uma operação que escala se você está com a casa desorganizada, né, Mari? Você vai ficar sempre na mão do outro. Porque, veja, o banco, se ele se estrutura, ele tem conhecimento de todos os dados. Para ele, hoje, o processo ele é um negócio. Tanto ele é um negócio que ele escolhe o melhor momento para fazer um acordo naquele processo. Então, assim, se você não tiver esse mesmo pensamento, você nunca vai conseguir fazer uma negociação com ele falando a mesma língua. Aí você vai chegar e vai falar assim, não, mas o meu processo vale 3 vezes mais do que você está falando que vale. Peraí, deixa eu entender como que o banco faz esse dado. Deixa eu entender. Será que ele é tão louco assim? Porque ele que tem o dinheiro. Se ele está ali controlando e eu não olhar para isso estrategicamente e usar isso ao meu favor, como que eu vou fazer um acordo bom? Nunca vou fazer um acordo bom. Eu sempre vou achar que eu estou sendo lesado. Eu vou nadar no oceano porque eu não tenho dados, porque eu não consigo olhar para minha carteira de uma forma estruturada. Entendeu? E como é que funcionava? Era um comitê que decidia a questão das alçadas? Como é que era isso? Toda a estratégia, a construção da estratégia ali dentro, na hora de aprovar e validar um acordo para pagamento. Nessa época, nós começamos a construir faixas, a gente fazia por faixa salarial, e aí assumia o risco ali de não discutir. Aí quando os processos eram mais caros, aí sim a gente esteirava por alçada. Depois o banco percebeu, ali com muito estudo, que a gente podia transformar isso, a carteira trabalhista como se fosse uma conta corrente. Então, quanto mais acordo... Eu perdi muito processo? Perdi, beleza. Isso aqui eu tenho que pagar. Como que eu vou pagar ele? Eu vou tentar economizar na entrada. Quanto mais eu fecho acordo em processos que já tem decisão, menos eu vou pagar na entrada. Então, a gente aprendeu a fazer essa conta. E era muito interessante, porque quando você lida, que é o que eu falo, que o trabalho da comunidade ajuda muito, né? Quando você tem volume, você consegue enxergar em dados e fazer estratégias melhores. E o banco pode fazer isso. E a gente veio nessa estratégia aqui, nessa tomada, por muitos anos, né? Então vieram as negociações em lote. Isso foi muito interessante porque quando você tem dinheiro e volume, você muda, inclusive, um posicionamento de um tribunal. Sim. Entendeu? Então, eu escolhia, por exemplo, um tribunal que tem... A gente tem mais dados, mais chances de perda. Então, esse é o tribunal que eu vou olhar com mais cuidado. Esse é o tribunal que eu vou mostrar para ele que sim, eu faço acordo. Ah, é isso aqui que você entende que eu estou errado? Então tá bom. Eu vou fazer acordo nesse objeto, mas esse aqui, ó, eu quero que você olhe melhor, porque eu tô certo. Olha para mim aqui nesse dado. Quando você vira a chave, isso funciona para qualquer um dos lados. Porque é você saber equilibrar e conversar. Conversar, fazer esse relacionamento que a gente aprendeu a fazer na época que eu ainda estava no banco. Não adianta eu pegar a sua carteira e olhar e falar assim, olha, isso aqui eu vou ganhar tudo. Não, isso aqui vou defender até o final. Eu não tenho a palavra de rei. Vai ter um processo ali, outro, que a situação não está redonda. E aí? Então, e aí é o momento que a gente tem que olhar diferente. E o que o banco leva em consideração na hora de precificar o processo, o risco? Como que funciona isso, Mari? O banco ele leva em consideração os objetos principais, que são os objetos mais caros da carteira, que ele tem mapeado. Então ele monitora isso. Tem algum pedido específico realmente que envolve isso? 7ª e 8ª, além da 8ª, equiparação salarial e o intervalo. E o acidente de trabalho também, acho, né? Ou não? O acidente do Ou trabalho... só se tiver o laudo favorável? Como é que funciona isso? O acidente do trabalho, normalmente, quando tem o laudo favorável. Mas, principalmente, o acidente do trabalho envolvendo colaboradores ativos é uma esteira completamente diferente. Nem se envolve. Então, ele tem 2 olhares. O olhar financeiro e o olhar da imagem. O banco ele vai precificar o processo dele com esses 2 critérios. O olhar financeiro eu pego os meus objetos mais caros, controlo ali o preço para tentar fazer acordo pelo mínimo possível. E aí eu tenho uma questão de imagem, que é onde entra o acidente do trabalho, os danos morais e as coisas absurdas que, infelizmente, às vezes a gente sabe que acontece. Tudo isso, o banco ele vai precificar do quanto vale a imagem dele. Quanto vale a minha imagem? Claro, ali muito pautado no que o judiciário tem de condenação, mas normalmente quanto vale a minha imagem perante essa situação?
Perfeito. E questão de testemunhas também, com certeza. Se o banco tem testemunhas ou não. Geralmente, Sim. casos de reclamantes que trabalharam muito tempo no banco, geralmente o banco não tem testemunha, ele já manda pagar direto. Como que funciona isso? Depende. O banco também tem ele também joga em favor dele. Então, normalmente, quando ele pega um processo mais antigo, que a prova dele está ruim, ele vai manipular ali, pelo menos até a primeira audiência, para ver se o advogado que está lá da outra parte tem condição de sustentar. Por isso que eu falo, assim, a imagem do advogado do reclamante também é importante. A forma como ele se posiciona também é o que vai colocar ele numa mesa de negociação mais cara ou mais barata. O banco não precifica o processo a partir do escritório, mas ele vai testar. Nesses casos, por exemplo, ele não sai hoje numa carteira controlada e com um judiciário cada vez mais pró-reclamada, ele não vai simplesmente sair ali e falar, olha, tá aqui, ó, já sei que eu vou perder, vamos fazer um acordo. Não vai, por mais que a prova dele esteja ruim. Ele vai ver o quanto você está estruturado, porque vai chegar na audiência, aí ele vai começar a soltar as negociações. Então, de princípio, ele vai te dar um valor baixo ali, porque ele já entende o risco, e aí ele vai testando o próprio reclamante. Ah, então se ele não aceitou os 20 mil, então tá bom. Então, para audiência, eu sei que eu vou perder 200, então leva 50. Por quê? Porque eu nem conheço esse escritório. Pode ser que ele aceite. E aí vamos ver se o judiciário ajuda ali. Às vezes o juiz em audiência. Pode reparar, normalmente os advogados de banco sempre fazem, quando o reclamante não aceita a proposta de inicial, colher uma pretensão do juiz. Eles têm os juízes mapeados de que eles sabem que vai dar. É feita toda uma jurimetria, obviamente, toda uma né? jurimetria E por os próprios trás. escritórios são mapeados, né? Exato. Porque a partir do momento que chega qualquer proposta irrisória e o advogado do reclamante ele vai aceitando, e daqui a pouco vem outro processo ele aceita, o banco não tem porquê. E às vezes o advogado do reclamante ele nem lembra dessa proposta, porque ele vai avaliar ali muito com o cenário da audiência, mas isso é um dado muito rico para a gente criar toda uma estratégia por trás depois, que é isso que eu ensino a fazer na mentoria, para você falar assim, não é porque o meu amigo fechou, não, eu sei que em custo médio você me paga 300 mil reais para esse perfil de processo, e você está me oferecendo 50? Então, esse é o exercício de dados que, às vezes, quando você está ali com o seu audiencista na ponta, você não consegue ter esse raciocínio. Por isso é tão importante a gente ter o controle da informação. Legal. E você falou da mentoria aqui. Como é que funciona a tua mentoria? Para você ser claro para as pessoas que estão nos assistindo, o que você vende, qual que é a transformação que você causa nos escritórios de advocacia? O que é o teu trabalho em si? O meu trabalho na mentoria, Alan, é ajudar os escritórios de advocacia a tornar a carteira deles organizada e lucrativa, ao mesmo tempo. Eles não sabem o valor da carteira deles, não é isso? Sabem. Uhum. Eles não sabem. E negociam a preço de banana na primeira proposta. Uhum. Exato. Eles acham que sabem, mas nenhum dado, até hoje, quando as pessoas me procuram porque falam, não, mas a minha carteira eu tenho, sei lá, X processos, vale Y, tá, mas quanto que você fecha de acordo? Aí a gente começa a fazer o diagnóstico para entender o potencial que a carteira tem. Não estou dizendo que os números, eles mentem às vezes, né? As pessoas falam, números não mentem. Mentem sim, porque você pode criar uma falsa ilusão de que você tem um patrimônio, às vezes represado numa carteira, só que você não consegue soltar. Então eu ensino na mentoria, primeiro, ele ter o controle de dados, ele saber estrategicamente quais são os melhores processos para negociar e o melhor momento para aceitar uma proposta de acordo. Eu ensino eles a fazer o relacionamento com as reclamadas, mostrando a disponibilidade para o acordo. Então, várias estratégias aqui, inclusive nas audiências, e faço com que a carteira dele tenha giro, né? Ele precisa saber quantos acordos ele precisa fechar no mês, quais são os processos que ele vai negociar e quais eles não vão. Claro, ali muito respeitando cada cliente, que cada cliente tem um viés, cada processo tem uma história, mas, em regra, o que se combina para que essa carteira aconteça todos os meses um faturamento esperado? E o legal é que quando você tem todas essas informações de quanto vale a tua base,
você consegue trabalhar com previsibilidade, que eu acho que é isso que você consegue ajudar eles, né, Mari? Sim, exatamente. Previsibilidade. Outra, nem toda reclamada faz acordo. Toda reclamada tem seu ponto de honra, banco principalmente. Tem matérias que eles escolhem não negociar. Eles querem ver o posicionamento do judiciário. Um gerente geral, por exemplo, é bem difícil, um gerente geral, objetos específicos que envolvem correção monetária, desses índices de processo que oscilam, ou matérias específicas como gratificações que o banco pagam. Ah, esse aqui eu não vou pagar. A 7ª ou 8ª hora, como é que tá isso aí? Tem alguns tribunais que continuam dando e não dão a compensação. Como que o banco enxerga isso? É risco, não é? O banco hoje enxerga risco ínfimo na 7ª e 8ª, por conta da pacificação da convenção coletiva. Então ele assume o risco de ir até o final, por exemplo. Não que ele não apure como risco, ele entende que tem o risco, mas já não é mais como era antigamente, que não importa, o cargo é gerente comercial, gerente comercial eu vou perder. Ele não está mais tão preocupado com a prova em si. Ele sabe que o objeto dele vale menos. E aí, ele segura para menos ainda. Se eu acho que eu vou perder 50 mil, hoje eu perco em média 50 mil numa 7ª e 8ª, então eu só vou fazer acordo por 15, 20. E aí o banco vai lá, liberou uma alçada, estabeleceu uma alçada. Ele vai passar essa alçada para o escritório credenciado. Obviamente, o escritório credenciado vai passar uma alçada bem menor. É o papel do escritório credenciado. Sim. É muito menor. Como é que funciona? Porque a gente repara que a maior parte dos advogados, em vez de contratar uma consultoria igual a sua, ou fazer uma mentoria igual a sua, e ter um relacionamento direto com o banco, eles acabam negociando com os escritórios credenciados em valores de acordo a preço de banana, não é isso, Mari? Sim. Alan, assim, o que eu posso dizer em relação a isso? A melhor alçada é aquela que te faz feliz. É aquela que a grosso modo, coloca dinheiro no seu escritório. Eu não sou contra fechar o processo na primeira alçada. Eu sou contra a pessoa não ter uma estratégia, não saber o que está fazendo, escutar a primeira proposta e não debater. A função do credenciado do escritório ali do banco ou de qualquer reclamada é reduzir custo. O banco, ele tem um passivo. Então, ele precisa reduzir aquele custo. Obviamente que a pessoa que está ali na ponta, ela não vai dar o melhor preço. Muitas vezes ele nem abre o processo. Você tem ali uma carteira de 1000 processos, você não vai olhar. Então, a função é do advogado do reclamante trazer essa informação, munir esse escritório de que, olha para esse aqui diferente. E você ensina a fazer essa análise do processo por um todo, com outro olhar. Uhum. Exatamente. Então, assim, tem casos que, poxa, eu tenho risco de improcedência. Então, posso aceitar essa proposta? Pode. A gente vai melhorar ali, vai tentar buscar. Sim, o importante é o advogado saber que a primeira proposta, ela nunca é a minha melhor proposta. Ela pode vir a ser a melhor proposta. Mas primeiro eu preciso destrinchar a informação ali. Está me oferecendo esse valor por quê? No meu escritório, eu já recebi propostas aí de 200, 250 mil, que parece ser uma boa proposta, e no fim das contas eu acabei fechando em 1 milhão. 1 milhão. Então, às vezes, os advogados têm uma falsa percepção, como não estão acostumados a esse tipo de mercado, que é um mercado extremamente high ticket, qualquer 200, 300 mil brilha os olhos dele. E eles não procuram uma mentoria, uma consultoria igual a sua, e acabam jogando dinheiro no lixo. Exato. Deixam dinheiro na mesa. Dinheiro que o banco já provisionou, já aprovou e já está liberado para acordo, né, Mari? Que o banco já entendeu que tem um risco ali por trás. Ele quer, porque sempre que o banco procura para fazer acordo, ele já sabe que ele tem um risco. Não é só para fazer giro na carteira. Ele não vai levar um processo que ele tem chances de improcedência para negociar. Então, eu acho que a principal função e que eu posso ajudar os escritórios é realmente identificar na carteira dele qual é o melhor momento para fazer acordo no processo. E o orçamento? Como é que é a liberação do orçamento para a verba para o acordo? Ela é anual, ela é semestral, é relativo? O banco manda liberar uma parte para o pré-sentença, para o pós? Como é que funciona isso? Olha, do que eu conheço dos bancos, e na época que eu estava lá de benching que eu fiz, normalmente o banco define um orçamento anual. Esse orçamento ele vale para qualquer processo. Com o passar do ano, ele não é que ele faz ajuste. O que pode acontecer fez uma mudança de legislação em relação
ao protesto interruptivo, o banco percebe que está tendo muita condenação em relação ao objeto protesto interruptivo, e aí ele aporta o orçamento, porque ele não quer pagar para ver uma condenação maior. Então ele faz esse cálculo de quanto que pode vir a estourar no ano seguinte e antecipa uma parte desse aporte. Mas normalmente os bancos tendem a respeitar o orçamento, até porque isso passa por balanço, tem que ter aprovação em comitê, e não se mexe muito. Então essa época do ano é a época que eles já estão fazendo o orçamento para 2026. E aí, em cima disso, como que eles estudam, como é que é feito? Cada banco tem o seu estudo, mas normalmente é feito com a contingência do ano anterior, sempre menor. Ah, legal. Sempre menor. Legal. E você falou, os bancos, eles atuam praticamente da mesma forma, né? Então hoje a consultoria, a mentoria não é voltada só ao banco que você trabalhou. Não. Você tem uma atuação, um trânsito dentro de todos os bancos, é isso? Como é que funciona isso? Sim, todos os bancos. Eu procurei ao longo desses anos a criar um benching para entender como os bancos funcionam. Não só os bancos, como os escritórios de advocacia também. Né? Eu não criei essa mentoria do nada, né? Que o pessoal fala assim. Até por esse lado, eu sempre fui uma advogada que busquei conhecer quem é a outra parte. Então, quando a gente se conheceu, o que eu fiz? Fui visitar seu escritório. Com certeza. Eu fui entender qual que era a sua estrutura, qual que era a sua realidade. Por que uma proposta de 20 mil não fazia sentido para você? E fazia sentido para o escritório que atendia de casa? O que era a diferença disso? Eu fui tentar entender da mesma forma como os bancos. Os bancos também, eles se conversam em alguns pontos, mas cada um tem a sua cultura. E sabe qual é a diferença? A mentalidade. Porque o meu escritório é o escritório que eu sei o quanto eu posso ganhar com aquilo. Eu não vou liquidar esse processo a preço de banana. Então a gente faz todo um estudo, essa é a grande diferença. Os escritórios que estão chegando, infelizmente, eles não têm essa realidade. A faculdade não ensina ninguém a negociar. A faculdade não ensina ninguém a vender. A faculdade não ensina ninguém a fazer gestão de pessoas, marketing. E o seu produto é um produto que eu não conheço no mercado. A tua mentoria é um produto diferente. Ensinar essas pessoas a negociarem com o banco, serem empresários do direito e negociarem o patrimônio, que os honorários nada mais são que um patrimônio. Né? Eu falo que a gente aprender a negociar é tirar do judiciário o poder de decisão dos nossos processos. A gente passa a ser um outro braço, e é verdade, porque a faculdade ela ensina a gente a ganhar processo, a qualquer custo. Ensina a gente a atrasar a decisão, ensina a gente a, né, com todo respeito, claro, mas a verdade é essa. Tem peças que até hoje a gente não entende por que existem. Sim. E ok, tá ali, elas existem para serem usadas. Agora, eu não me recordo realmente na faculdade de alguém sentar com a gente e falar assim, ó, é assim que se gere uma carteira. Esse é o olhar que você tem que ter. Acordo é muito importante, porque não é só na área trabalhista, mas 90% dos nossos processos, eles são resolvidos por acordo, ainda que no judiciário. E quando você coloca um terceiro para opinar, é pior. É sempre pior. Então, quando você entende do seu produto, entende da realidade do seu cliente e aprende a dialogar com a outra parte, porque essa é a parte mais difícil, né? Você aprender a dialogar com a outra parte. Você tem que aprender a ouvir o que ela tem a dizer e usar o que ela tem a dizer ao seu favor. E é esse que eu acho que é o ponto que é a virada de chave na minha mentoria. Legal. Fazer o mentorado a ter um relacionamento de fato com as reclamadas, em que ele possa ouvir e usar isso a favor dele. Legal. E uma coisa que mudou assim, virou a chave no meu escritório, foi quando eu implementei o setor de acordo. Porque eu vi que eu estava deixando muito dinheiro na mesa e eu vi que eu tinha necessidade. E eu também não podia ficar no telefone conversando o dia inteiro com o advogado. Hoje a gente tem uma base que já passaram mais de 15 mil pessoas dentro do nosso escritório. Como é que eu vou falar com 15 mil advogados? Cara, é impossível. E a partir dali eu falei, cara, eu preciso construir um setor de acordos dentro do escritório com pessoas que entendam realmente, saibam fazer um parecer. A gente vai definir as alçadas internas e, a partir daí, abrir um relacionamento. E provocar, principalmente provocar a parte contrária. Porque a gente também, o nosso escritório hoje é um escritório full service, né? Nós não estamos trabalhando só com bancários. Temos drogarias, temos propagandistas, temos vários nichos. E a gente aprendeu, a gente adotou essa metodologia que a gente atuava negociando com os bancos, a gente está aplicando dentro de outras empresas. E o principal,
tenho hoje pessoas dentro do meu time que eles vão provocar. A gente ajuiza o processo, a gente já vai provocar a parte contrária para já aplicar essa metodologia, né, Mari? Isso é muito incrível. Você Porque, ensina assim, isso também? Construir um setor de acordo na tua mentoria? Eu ensino a construir com um advogado. Olha. Porque não importa o tamanho que é. Sabe o que vocês fizeram ali? Vocês usaram os dados em favor. Porque quando você fala assim para mim, Mário, eu criei um setor de acordos. Quando você coloca esse ponto de vista, você já coloca esse olhar de agora eu vou olhar para o acordo diferente, o acordo ele deixa de ser o pagador das contas. Eu vou fechar esse acordo aqui porque eu tenho conta para pagar. E ele deixa de ser só vou ouvir a proposta que o juiz tem para me dizer. Você passa a ter uma ciência por trás dali. Isso tem tantos outros dados que você falou assim, eu comecei com um banco e fui aplicando isso para outras reclamadas também, drogarias, companhia aérea. Por quê? Porque você começa a dar a voz, percebe? Então, eu já tenho um setor estruturado, eu sei qual que é as minhas alçadas limites, então eu não dependo do meu advogado que está ali na ponta audiencista, saber quanto que qual que é meu teto, ele já sabe todas as estratégias que ele tem que usar. Ele já vai com parecer na audiência. No meu escritório é isso, ele já vai com parecer pronto para ser de acordo. Você só controla os dados. Exato. E os pratinhos que caem, né? Que tem um caso ou outro que não dá para você tratar no dado, mas é diferente. Aí você consegue ter um olhar mais voltado para aquela situação em específica. Exato. E o legal é isso, que muitos advogados eles acabam não optando por construir o setor de acordo, até por medo de estar delegando uma responsabilidade muito grande. Mas quando na verdade não é. Na verdade a gente vai montar todo um time de inteligência, que é o que a gente fez, para estar analisando todos esses dados, darem o parecer favorável e a gente vai estabelecer as alçadas. Eles vão trabalhar dentro daquelas alçadas que o próprio escritório estabeleceu. Exato. Então não vai fugir do controle. O advogado não vai sair. Exato, o setor de acordo não vai sair fechando um acordo a preço de banana. Você vai olhar no final do mês e vai falar assim, poxa, eu fechei esses acordos aqui, mas a minha média de condenação aumentou. Então eu aumento as minhas alçadas de acordo. Não vou fechar acordo por menos que isso aqui. Quando você tem dados, tudo fica muito mais fácil para você conseguir fechar o seu melhor acordo. Exato. E até financeiramente, Mari, eu falo que hoje a gente tem mapeado e a gente chegou à seguinte conclusão, que a cada 3 processos que a gente faz, a cada processo que a gente faz um acordo, eu preciso repor com mais 3 processos que precisam entrar na minha base. Porque se eu preciso escalar um negócio, o meu custo ele vai crescendo, ele vai evoluindo. Se eu fecho um acordo, então, e eu só reponho com mais um processo que eu vou prospectar e vou colocar na base, eu não consigo, eu saio no prejuízo. Porque se eu quero escalar, e 2 processos, eu empato. Eu preciso, a partir de 3 processos, para poder ter uma escala e conseguir estruturar aí uma escala dentro do escritório. E isso é um dado muito interessante, que ele cabe para o seu escritório, porque ele é peculiar. Ele é a partir da realidade do seu escritório. E a partir do momento que você aprende a fazer esses dados, isso daí ninguém tira de você. Não importa qual que é o processo que você vai ter, qual que é o nicho que você vai atuar. Você sempre vai estar no controle. Inclusive o ticket médio. Sim. A gente tem toda a jurimetria, né? Como que eu vou chegar numa audiência se o juiz é reclamante e uma proposta irrisória? Cara, não faz sentido nenhum. Eu sei como aquele juiz vai julgar. Sim. Então a gente une toda a estratégia, unindo a jurimetria, unindo os dados, o parecer, o setor de cálculo, que é um setor que eu tenho dentro do escritório também, que é extremamente importante, que vai dar suporte para o setor de acordo. Setor de cálculo é fundamental. E outra, o advogado ele precisa, o advogado que quer se tornar um negociador, ele precisa dominar cálculos. Exatamente. Eu falo assim, o contador, o calculista, ele é o seu melhor amigo. Você não precisa entender como faz um cálculo, mas você precisa olhar as nuances de um cálculo para você poder interpretar como a outra parte faz o cálculo. Exatamente isso. Isso que a gente tenta desenvolver aqui na mentoria. E qual que é o perfil de advogado que pode estar fazendo a tua mentoria? Que tipo de impacto você causa na vida dessas pessoas, de transformação? Como é que é isso? Qualquer advogado trabalhista, mesmo história sendo pequeno, civil, grande... Não importa, ele pode. Claro, né? Eu acho que quando você tem uma carteira aí com mais de 30 processos, e uma carteira em ascensão, ainda que seja em carteira de prospecção, a gente já vem estruturando os dados. Mas qualquer um pode, porque o meu trabalho não se limita ao acordo em si. O que a gente faz, de fato, é ensinar o escritório a trabalhar dados.
Então, eu vou estruturar o seu escritório junto com o advogado para que ele tenha ali, já desde início, acesso à jurimetria, a todas as informações necessárias e cruciais ali para ele fazer uma boa negociação ou para ele definir se o processo é acordo ou é defesa, um alinhamento de teses, para que as teses ficam mais desenhadas de acordo com o que a reclamada faz também. Então, esse é todo o trabalho que a gente faz na mentoria. Não, e é um produto maravilhoso. Eu falo que é um produto que o preço, sim, ele é irrisório diante do resultado que você traz, porque numa negociação que você faz, que você estrutura, ensina o mentorado a estar fazendo, cara, esse mercado de banco, principalmente, é um mercado assim surreal. Às vezes o banco faz uma proposta de 20 mil e com uma expertise, com um insight, você consegue um acordo de 400, 500, 600. Sim. Gente, já se pagou a mentoria. Sim. Esse conhecimento é um conhecimento que não existe no mercado. E ninguém tira de você, né? Porque depois que você entende e aprende como que faz esse relacionamento e como que o banco precifica as carteiras dele, como que o seu escritório pode se posicionar diante das negociações, isso daí muda o jogo. E você tem algum outro produto também? Tem uma consultoria? Como é que funciona isso? Você também tem um outro produto que é a Black Tie, né? Queria que você falasse da Black Tie também para nós. Aí comecei a contar da minha vida e nem terminei, né? E aí, depois de um tempo, montei o escritório, aí aconteceram muitas coisas na minha vida, eu vinha ficar viúva, né? Nesse processo de perda do meu esposo, a gente vinha numa construção aqui de como que eu caso a advocacia com os negócios que ele tinha. Ele era engenheiro, ele trabalhava muito aqui na linha também do que eu faço na advocacia, mas na engenharia, né? Alguns clientes que ele administrava, e eu falei, bom, agora é tudo comigo, né? O que eu vou fazer? Trouxe meu irmão para trabalhar comigo, meus irmãos, aliás, né? O Matheus e a Marina são incríveis aqui, com mais são 2 meus filhos. Braços. Você é uma guerreira, Mari. Você é uma guerreira, viu? Foi uma fase difícil, assim, na minha vida. Mas que te transformou na mulher que você é hoje. Ao mesmo tempo, me fez viver o empresariado que meu marido sempre me incentivou. Porque eu ficava muito escondida e esperando ali, se confiando. A partir do momento que eu falei que foram 2 medos que eu tive, né? O primeiro, montar meu escritório. E o segundo, empreender. Sozinha, e a vida acabou me empurrando para isso, porque antes eu tinha um braço ali que eu podia colocar na frente de um escudo, né? Falar, se acontecer alguma coisa, antes era o banco, depois meu esposo, aí, enfim, fiquei sem os dois. E falei, não, vamos. Eu falo que a vida do empresário é a montanha-russa de adrenalina, como é a vida da mãe, como é qualquer uma. Essa é uma guerreira. E aí eu decidi, falei assim, não, eu preciso de um espaço para atender meus clientes, esse espaço aqui não faz sentido. E aí nasceu o Black Tie. Black Tie hoje, ele é um clube de negócios, é um clube em que eu atuo muito fortemente, meu irmão e a minha irmã que fazem a gestão, né, porque eu me dedico mais à linha de mentoria mesmo. E o nosso objetivo lá é reunir empresários, advogados, profissionais autônomos do mercado que tenham essa garra de mudar o mindset, o pensamento sobre o que eu faço hoje, como eu posso fazer diferente. Então, hoje, nosso espaço ele tem um piano bar, um espaço em que a gente reúne vários tipos de clube do uísque, clube do conhaque, mas o objetivo é ter uma desculpa para a gente fazer networking e entender qual que é o seu produto, o que você faz de diferente, o quanto que a gente pode fazer essa troca. É aquela coisa do ambiente, né, Mari? Sim. Eu falo que o ambiente é tudo. Eu falei que a partir do momento que você troca o ambiente, é igual o alcoólatra. Cara, o alcoólatra, se ele tá vivendo no bar, ele nunca vai sair do álcool. Não. A partir do momento que ele começa a participar do Alcoólatras Anônimos, ele começa a conviver com pessoas que estão saindo. Da mesma ele vai luta. sair também. Com o empreendedorismo, a mesma coisa. Eu falo que a partir do momento que a pessoa ela tem... Hoje eu vejo vários advogados aí faturando aí 10, 15 mil reais, estão satisfeitos com isso aí. Mas a partir do momento que eles entram num ambiente como o nosso, da comunidade, pessoas fazendo ali 300, 400, 500, tem pessoas fazendo mais de 2 milhões por mês. As pessoas começam a ver, é possível fazer também. E o mais legal, essas pessoas que fizeram 2 milhões, elas se colocam no lugar daquela pessoa. E cara, a disposição. Exato. No começo, eu fazia isso. Faz isso que vai dar certo. E a pessoa acaba dando um atalho para a pessoa. Porque eu falo que eu tenho 19 anos de advocacia,
percorri aí 10 caminhos, 9 errados e um foi certo. Hoje eu vendo esses erros. Eu falo que eu vendo mais os erros que os acertos. Por isso que a mentoria hoje ela é um atalho e a tua mentoria também é um atalho. Porque eu bati muita cabeça no começo. Fiz muito acordo a preço de banana. Depois descobri que realmente tinha feito bobagem. Você entende que tem uma indústria toda por trás. Não, tinham reclamantes ali, amigos de reclamantes. Pô, doutor, meu colega recebeu 500 mil, por que eu recebi 100? Sim. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, mas eu não sei negociar. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a me aprimorar, comecei a buscar ajuda, te conheci, você é uma pessoa maravilhosa, apesar de estar na parte contrária, a gente se conheceu, eu vi a tua forma de negociar, de conduzir, de justificar realmente aquele acordo, que realmente não conseguiria, o banco estava no limite, e eu vi que você conduzia de uma forma justa. Isso que me chamou a atenção em você. Por isso que eu adorava fazer negociações, rodadas de negociações em feirões com você, porque leve, né? Eu não saía com aquele sentimento que eu perdi. Eu não saía com esse sentimento, porque existe essa premissa, né? Sim. O acordo, todo mundo vai sair insatisfeito, mas não. Você me fazia sair extremamente satisfeito. E eu mostrava para o meu cliente que era justo ele receber aquilo. Sim. Isso que foi o legal, esse que foi a diferença. Mas a Black Tie, você reúne advogados, tem eventos, como é que é ali? Sim, assim, complementando esse raciocínio, acho que a gente começou falando, né, da importância de você estar numa comunidade, de você ter uma comunidade, porque a vida do empresário, ela é solitária. O sucesso, ele é solitário? Não. Não. Na verdade, o sucesso, ele está exatamente na forma como você busca a sua ajuda. Exato. É o que você falou. Por que o empresário é solitário? Por que a minha vida no banco era confortável? Porque eu tinha para quem dividir o prejuízo. Exato. Se acontecesse alguma coisa de dar errado, eu tinha alguém ali que ia resolver o problema. Exato. Agora, a gente que está aqui desse outro lado, a gente não tem com quem dividir. É igual a nossa realidade. Nós, empreendedores, hoje temos a minha equipe, uma equipe boa, unida, tal, mas o risco do negócio é meu. É seu. Se eu começar a tomar ação trabalhista, se eu começar a quebrar, cara, eles não têm, eles vão pular fora do barco. E eu preciso eu preciso estar me conectando com pessoas também que vivem as mesmas dores que eu. E essas pessoas que conseguiram sair dessas dores. Sim. Por isso que eu falo que hoje a comunidade, ela realmente traz aí uma aceleração. Uma aceleração realmente no sucesso das pessoas. E da mesma forma como a sua mentoria, a minha, também é essa tentativa e erro. Ó, vai por esse caminho aqui, porque eu já testei os outros. E o mais legal das nossas mentorias, elas são interligadas. Sim. Porque eu vou ensinar a pessoa a estruturar um setor comercial, ela vai começar a prospectar com certo volume, vão começar a chegar propostas de acordos e vai impactar na sua mentoria. Exato. Aí você vai ensinar essas pessoas como fazer uma boa negociação. Com essa boa negociação, o que vai acontecer? Ela vai ter dinheiro novamente para investir, para aumentar o setor comercial, assim poder escalar o negócio e fica nesse círculo vicioso. E a gente vai ficar aqui aplaudindo e vendo os nossos mentorados crescerem as carteiras dele. Exato. De forma estruturada e trazendo cada vez mais lucro. E consciente, acordos conscientes, Exato. Que é o que mais importa. Mari, legal demais estar com você aqui. Quanto conhecimento, foi uma aula para mim, uma aula sensacional. Cara, só aumentou minha admiração por você. A Mari já é uma amiga de longa data, mas só aumentou a admiração. Agora eu queria que você olhasse para a câmera e desse um recado final para esse advogado, esse membro da comunidade que acabou de entrar, ou um membro que realmente não tem a mínima noção hoje do que é ter um setor de acordo dentro do escritório. Eu queria que você desse um recado final, uma frase de incentivo, uma frase de motivação. Você, membro, é um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero poder estar aqui, ó, segurando sua mão, no que você precisar, estar à disposição. Não desista da sua estrutura, não existe acordo ruim, existe acordo sem técnica. Se você quiser entender o que é isso, a gente pode marcar um café. Esse papo aqui que eu e o Alan temos há anos, ele é muito rico, muito produtivo, e eu estou aqui à disposição para ajudar você a fazer o seu negócio crescer. É isso aí. Mari, muito obrigado por estar contigo aqui, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço obrigado o convite. Por transbordar todo esse conhecimento que vale ouro, você entregou ouro aqui. E, gente, quem realmente ainda não está fazendo a mentoria da Mari, gente, procure ajuda, vai mudar totalmente o teu game, tá?
E realmente essa mulher tem um conhecimento absurdo. Ela ajudou a estruturar estratégias e inteligência de um grande banco, tá? Ela estruturou aquilo tudo. Então ela sabe, ela trouxe hoje pro lado de cá. Ela conhece mão à luva, ela conhece exatamente como pensa esses empresários, essas grandes empresas, esse grande banco que ela trabalhou. Então fica muito mais fácil realmente dela te ensinar a prosperar nessa área de acordos. Mari, muito obrigado. Imagina, eu que Espero agradeço, recebê-la em Alan. próximas edições, com certeza. Foi muito gostoso só estar me aqui com convidar. você. E é isso aí, Mari. Vamos Até a próxima. evoluindo. Muito obrigado. Muito obrigado a Obrigada. cada um de vocês.